estiver conectado numa rede Wi-Fi. Entre você também nessa onda. Podcast CBN, o melhor da inovação no jornalismo e disponíveis na palma de sua mão. Debates do Povo. Oferecimento Recanto Verde Vida, residencial para idosos, 3476-9702. Debates do Povo. Olá, boa tarde, Fortaleza. Muito boa tarde a toda a região do Cariri, boa tarde, boa noite, bom dia a todos os cearenses pelo mundo. Hoje é sexta-feira, 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, e está no ar mais um Debates do Povo, a sua companhia de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde, em Fortaleza pela FM 95.5 e na Rádio Povo CBN Cariri pela FM 93.5. Ao vivo ainda no YouTube do Povo Online e no Facebook, o Povo Online e o Povo CBN. Intolerância religiosa é a motivação de 1 em cada 3 casos de racismo no Brasil. As crenças de matriz africana são as que mais concentram denúncias de discriminação. O levantamento da startup Jus Racial foi feito a partir das páginas oficiais dos tribunais durante todo o ano de 2023. No Supremo Tribunal Federal, a proporção de casos de intolerância religiosa entre os processos por racismo é ainda maior, 43%. E de acordo com dados do Disque Direitos Humanos, o Disque 100, o número de violações motivadas por intolerância religiosa cresceu 80% entre 2022 e 2023. Foram 2.124 violações de direitos humanos relacionadas à intolerância religiosa em 2023. As religiões de matriz africana seguem sendo as mais afetadas. O artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal de 1988 define que, abre aspas, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Fecha aspas. A prática, no entanto, a gente sabe, é bem diferente. E você sabia que o Brasil tem mais templos religiosos do que hospitais e escolas juntos? Neste dia de Iemanjá, menos de 2 semanas depois do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, vamos conversar sobre esse tema tão sensível. Ao debate! No programa de hoje, eu aqui no estúdio da Rádio Povo CBN, na Avenida Guarambi 282, em Fortaleza. Recebo aqui à distância, Mãe Tecla do Caboclo Tupinambá, presidente da União Espírita Cearense de Umbanda. Recebo Luciano Alves, mestre em Serviço Social pela PUC de São Paulo, assistente social na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, membro do Movimento Brasil Laicos. Recebo ainda Jansen Viana, poeta, escritor e pastor. Recebo também, claro, como sempre, como todos os dias, recebo você, que também participa do programa e interage conosco pelo WhatsApp, o 8596992299, ou pelo YouTube, O Povo Online. Pode mandar mensagens também pelo Instagram e pelo Facebook da Rádio Povo CBN. São 16 horas e 10 minutos. Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Muito boa tarde, Mãe Tecla do Caboclo Tupinambá. Boa tarde, Luciano Alves. Boa tarde, Jansen Viana. Prazer receber vocês aqui e ver que vocês três estão em ótima saúde.
Isso é que é o mais importante. Vamos então começar? O fato do dia. Fato do dia, vamos às manchetes. Vou ler aqui rapidamente as manchetes neste momento, começando pela manchete do portal O Povo. Manchete aqui local, de Fortaleza. Prefeitura propõe reajuste de 10% para professores da rede pública de Fortaleza. Aqui uma questão que ontem na Câmara Municipal teve uma confusão grande em torno disso. Mas está aqui o anúncio. Ano de eleição, né? Me parece que o prefeito não ia perder a oportunidade de ficar bem na fita aqui com os professores. Prefeitura propõe reajuste de 10% para professores da rede pública de Fortaleza. Muito bem, vamos lá, no G1, a manchete neste momento, o principal destaque aqui é Fortaleza, não, essa daqui é do local, deixa eu ver aqui, do G1 nacional. Neste momento MEC admite erro em lista do SISU após candidatos relatarem perda de vagas. No UOL, censo mostra que 18 municípios têm mais domicílios do que habitantes. Olha aí, tem a ver com esse levantamento que eu mencionei aqui há pouco. Na Folha de São Paulo, Brasil tem mais templos do que locais de educação e saúde somados, mostra censo. Aqui exatamente a Folha de São Paulo dando como manchete um desses temas que eu mencionei agora na abertura, que motiva a nossa conversa. No O Globo, Brasil tem mais templos religiosos do que escolas e hospitais somados. Veja a lista por estados. Mesmo tema também aqui no O Globo. E, finalmente, a manchete do Estadão. Caso Manteiga na Vale assusta investidor estrangeiro que teme ingerência de Lula na economia. Muito bem, está aqui feito então esse rápido passeio pelas manchetes de alguns dos principais portais de notícias do país. Vamos aqui à opinião dos nossos convidados, começando pela nossa convidada, Mãe Tecla. Então, Mãe Tecla, na sua opinião, qual o fato do dia até aqui? O que a senhora daria como manchete no seu portal de notícias? Pode ser uma dessas notícias que eu li ou qualquer outra que a senhora julgue a mais adequada. Por favor. Boa tarde a todos e todas. Que meu pastor nos abençoe, hoje e sempre. Eu daria por manchete a questão de de haver mais templos religiosos do que postos de saúde. Lembrando aqui, mais templos religiosos do que escolas e hospitais somados. Escolas e hospitais, isso. Somados. Seria essa manchete, somados, né? Olha, é impressionante mesmo. Para mim, pelo menos, me pareceu bastante um número aqui. A gente tem 580 mil estabelecimentos religiosos de todos os tipos, tá? No país, isso lá segundo o censo 2022, 580 mil. Já o número de instituições de ensino é de 264 mil e de unidades de saúde, 248 mil. Me parece, mas já a gente conversa um pouco sobre isso. Vamos lá, deixa eu continuar ouvindo aqui. Jansen, e na sua opinião, Jansen, qual o fato do dia até aqui, qual seria a sua manchete? Boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui conversando com vocês, com os seus ouvintes. Eu vou ficar também com essa questão já que a gente está falando sobre intolerância religiosa, sobre o fato de ter mais igrejas, templos, do que escolas e hospitais. Isso traz algumas indicações. Nós somos um país altamente religioso e a gente precisa conversar sobre isso, quais são os problemas e quais são os grandes benefícios que talvez possa ter. Opa, tivemos um corte aí na... Não, parou mesmo? Não, tudo bem. É isso. Já a gente te dá a palavra novamente, Jansen. Vamos continuar a conversa sobre isso. Eu achei interessante você tocou nesse ponto. País altamente religioso, né? O que isso tem de positivo e de negativo, né? Acho que foi meio nessa linha do que você ia falar. Já a gente conversa mais sobre isso. Luciano Alves. E para você, Luciano, qual o fato do dia até aqui? Qual seria a sua manchete? Boa tarde a todos e todas, Mãe Tecla, Pastor Jansen, obrigado Tardão, obrigado à Rádio Povo CBN, parabéns pela matéria, por trazer esse tema tão importante.
E eu não poderia deixar de destacar também essa matéria, né? O número de templos, né, ser maior do que de escolas e de hospitais. Estou aqui representando o Leandro Patrício, presidente do Movimento Brasil Laico. Então, por nossa associação ser de âmbito nacional, para nós esse assunto é extremamente interessante, né? O fato de defendermos, inclusive, a separação entre Estado e religião. Bacana, já que todos três aí se surpreenderam, né? Que acho que todo mundo se surpreendeu, né? Com esses números, né? Esse levantamento aqui do IBGE. Deixa eu continuar com você aqui primeiro, Luciano. Deixa eu fazer para você a pergunta aqui, esse tema que o Jansen levantou. A gente é um país, então, claramente religioso, né? Com muita presença de religiões aqui no país e na população se declarando religiosa, enfim. O que isso, e com essa quantidade imensa de templos religiosos, né? O que isso, ou estabelecimentos religiosos, né, de todos os tipos, o que isso tem de positivo e de negativo na sua visão, que defende aí um país laico? Eu penso sim que de positivo a gente pode destacar de que há de fato uma pluralidade no país em relação à liberdade religiosa. A gente precisaria saber, eu também tomei contato com essa matéria hoje mais cedo, mas não consegui saber a proporcionalidade dos templos, né, para saber as religiões que tem nessas proporções, mas eu destacaria de positivo isso, ou seja, o fato de existir diversos templos, uma quantidade elevada, demonstra sim que o país é um país no qual a liberdade religiosa existe, ao menos juridicamente, né? Um dado institucional de instituições abertas que se denominam religiosas. Então, portanto, eu destaco juridicamente por conta desse aspecto, né? Agora, de negativo, eu diria que eu gostaria de ver mais escolas do que religiões, do que templos religiosos abertos, né? Quando eu destaquei a importância da separação entre Estado e religiões, a gente está dizendo de uma das premissas de um Estado, de uma república que se considera democrática e protetora e garantidora de direitos. Né? Uma república democrática não pode se denominar assim se não haver a separação entre Estado e religiões. Então, isso se deu de forma bastante torta no Brasil, ainda continua muito torto. Não é à toa que existe o nosso movimento Brasil Laico, senão acho que não haveria necessidade de existir. Então, quando a gente, inclusive, pega o dado da educação, que tem um aspecto muito importante em relação à laicidade do Estado, nós percebemos o quanto de precariedade, de desinvestimento, de sucateamento que a gente vê na educação pública do Brasil, ainda que ela seja laica, né? E aí eu quero dizer no sentido do acesso. Se nós temos, em soma, mais templos religiosos do que escolas e hospitais, a gente pode subentender que o acesso a esses locais é muito mais facilitado do que o acesso a hospitais e escolas, né? E aí, quando a gente fala de novo da educação, a gente na verdade não está dizendo acesso à escola como forma de alfabetização, como forma de constar como um número de pessoas, crianças ou adolescentes ou jovens adultos que possam se matricular. Nós estamos dizendo de acesso ao conhecimento. Nós estamos dizendo que a população brasileira está acessando para dialogar a sua vida social a religião no lugar da educação. Então isso é um ponto negativo e eu penso que a gente precisa debater sobre isso. Vamos lá, olha, eu estou vendo aqui nos dados aqui no G1 que ele tem um mapa aqui em Fortaleza, pegando só o caso de Fortaleza, são um pouco mais de 1 milhão de residências, instituições de ensino são 2.337, hospitais e unidades básicas de saúde 1.573
e igrejas e templos 4.081. Ou seja, tá aqui, 4.081 templos e igrejas para 3.900 e pouquinhas unidades de ensino e hospitais e unidades básicas de saúde. Mãe Tecla, isso quer dizer que a gente tem igreja e templo demais ou tem instituições de ensino e hospitais de menos? É exatamente isso que quer dizer. Até me surpreende esses dados, né? Mas isso aí, deixando claro que quando fala templos, quer dizer igrejas católicas, evangélicas, não é isso? Isso, E todos. também terreiros, né? Para que Isso. fique bem claro. Isso. Pois é. E quando se você for ver o IBGE, quando as pessoas por medo ainda não declaram que são umbandistas, e a porcentagem de umbandistas são bem pequenas, né? Bem Você acha que é por medo? Na verdade, seria um número maior, mas as pessoas têm medo de se autodeclarar umbandistas? Isso. É isso? A maioria tem medo de se declarar umbandista. Porque já eu queria falar bem sobre isso mesmo, que é intolerância religiosa mesmo, né? Esse tema que eu destaquei tanto. Mas vamos ver. Deixa eu ouvir agora também o Jansen sobre isso. Já o Jansen que tocou nesse assunto, né? Jansen, o que tinha de positivo e negativo. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso, Jansen? Sim, eu vejo de positivo a questão, eu estou falando genericamente, a questão da espiritualidade. Porque se as pessoas buscam a espiritualidade, pegando as coisas que são de valor, como a busca da ajuda, a caridade, uma ajuda a olhar para o próximo, o acolhimento, tudo isso envolve espiritualidade, envolve o sagrado. E isso é bom. Eu acho que vem um lado bem positivo, na pluralidade também dessas religiões. E o que eu vejo de negativo, eu acho o seguinte também, que a grande maioria dessas igrejas deve ser as igrejas pentecostais e neopentecostais. Eu acredito que o grande número aí deve ser em função dessas igrejas. E eu tenho um receio também, e isso é um fato, é de que essa religiosidade se torne uma questão fundamentalista, de uma luta, uma briga por um espaço de poder. E a gente vê o que está acontecendo hoje, onde a religião tem bancada política, onde as questões religiosas elas parece que estão se filtrando no meio judiciário, político, econômico. E isso descaracteriza, né? O Luciano aí sabe muito bem, né, sobre essa questão do Brasil laico. E o que eu acho de negativo é exatamente isso. Essas religiões se transformarem num projeto de poder. Olha, isso é um tema importante para a gente abordar. E só aqui uma curiosidade, já que daqui a pouquinho tem que chamar um primeiro intervalo aqui, lembrando que vai ser um intervalo só na transmissão da rádio, a gente vai continuar a conversa pelas redes sociais sem intervalo. Mas aqui eu achei curioso, eu acabei de ler lá alguns dados, algumas informações relativas à Fortaleza, que de fato tem muito mais templos e igrejas do que hospitais e instituições de ensino. Mas eu boto aqui, por exemplo, Juazeiro do Norte. Não tem não, sabia? Em Juazeiro, quando você junta instituições de ensino e hospitais, dá uns 500, uns 600. Templos e igrejas, 337. Olha, Juazeiro foge à regra aqui. E pelo que eu vi, Crato também. Crato também, quando você junta, tem mais instituições de ensino. E Barbalha, acredito que também. Não estou conseguindo ver aqui agora Barbalha, mas acho que também. Enfim, é isso. O poder, né? Aqui o Jansen toca num ponto, Mãe Tecla, sobre poder. A senhora acha que essa questão da religião aqui no Brasil está muito ligada ainda ao poder e ao poder político em especial? Com certeza. Em 2008, vou dar aqui um exemplo, já que nós estamos falando de intolerância religiosa, em 2008, a Igreja Universal chegou aqui no Ceará, eles disseram que ia quebrar a imagem de Iemanjá
que no dia 15 de agosto, né, há 59 anos, acontece a festa de Iemanjá aqui em Fortaleza e em todo o estado do Ceará. Então, em cortejo, ela sai aqui da sede provisória da União Espírita Cearense de Umbanda e vai até a Praia do Futuro. Então, em 2008, eles disseram que ia quebrar a imagem de Iemanjá. E nós mandamos ofícios, além de que a gente já mandamos também para a 10ª região. E nesse ano teve também os carros do Exército foram para a Praia do Futuro. Aí, nesse instante, acabou esse assunto, porque se nós não tivéssemos tomado essa providência, eles queriam chegar já fazendo esse tipo de coisa, né? Essa intolerância que não tem nem como um adjetivo para dizer quanto a isso. E a festa de Iemanjá acontece já há 59 anos, já é patrimônio da cidade de Fortaleza, está em processo de registro no estado do Ceará. Eu estou aqui representando, né, a União Espírita Cearense de Umbanda, onde temos centros em todo o estado do Ceará, temos centros também em Brasília, em São Paulo, no Rio Grande do Norte, em várias cidades também. Legal. Olha aqui, tem algumas mensagens já, Manteca. O Zé Viana da Serrinha é um que manda dizendo assim: quem não lembra do pastor da Universal quebrando a santa com chutes? Mensagem aqui do Zé Viana da Serrinha. E a gente tem também aqui participações. O Luciano tem aqui gente dizendo, o Fábio Rodrigues: Luciano é referência no debate sobre laicidade. E por aí vai, já eu lembro mais algumas mensagens aqui. Mas eu queria te perguntar o seguinte, Luciano: esse número de denúncias de casos de crimes de intolerância religiosa, que eu disse que aumentou, né? Dei duas pesquisas diferentes, mas mostrando o quanto isso aumentou e de o quanto isso prejudica em especial as religiões de matriz africana. Mas você diria que esses números aumentaram porque hoje nós temos mais canais para fazer denúncia sem medo, né, de receber algum tipo de retaliação por isso, né? É possível fazer de maneira anônima, inclusive, como é o caso do Disque 100. Mas você acha que esses números de denúncias aumentaram porque a gente tem mais canais para fazer essas denúncias, ou porque de fato aumentaram, o país está mais intolerante no que diz respeito à religião? Luciano? Olha, Tardão, eu penso que as duas coisas. Inclusive, eu estava até trabalhando em cima dos dados aqui do governo, que divulgou, né, esse levantamento do Disque 100, e a gente constata 5 denúncias por dia de intolerância religiosa em 2023. Em 2017, quando foi feito um levantamento parecido, nós tínhamos 2 denúncias. Então, se a gente considerar entre 2017 o desmantelamento desse tipo de canal de denúncia feito pelo governo anterior, o governo federal anterior, e a gente considerar o que este governo defendia e promovia e facilitava no âmbito institucional e no âmbito político, eu fico mais com a segunda opção, que é o fato de ter aprofundado o grau e a gravidade das denúncias das violações de direitos humanos relacionadas à intolerância religiosa. É claro que o Canal 100, o Disque 100, por exemplo, foi reabilitado e me parece que está sendo levado a sério. Eu mesmo tive situações que eu mesmo tive que fazer uma denúncia, quando você vai acompanhar, você percebe, no caso não foi de intolerância religiosa, mas eles não davam chance de acompanhar, né? Então, eu penso que o racismo, nós estamos falando de racismo, né? Quando a gente pega esse outro dado que você citou e que eu também trouxe essa oportunidade, 1/3 dos processos judiciais de racismo, né, que é uma lei muito nova, 1/3 está relacionado à intolerância religiosa, demonstra que isso é racismo puro, né, e que de fato está comprovado, não é só um conceito, não é só uma modinha de assentar uma narrativa de racismo religioso. Este dado comprova que há racismo religioso. A Manteca colocou muito bem na fala dela. Então eu penso que esses canais devem se aprimorarem mais ainda, né? E a sociedade, com debates como esse que a CBN está promovendo, também se
elucidar e fazer parte desse debate e fazer esse enfrentamento contra o racismo. Uhum. Legal, eu preciso chamar um intervalo, mas eu não queria chamar um intervalo sem a gente ouvir a mãe Tecla sobre isso. Assim, a senhora acha que os números de denúncias, né, de casos de intolerância religiosa, de racismo por intolerância religiosa, aumentaram porque há mais canais hoje para serem feitas as denúncias, ou de fato a senhora acha que está aumentando, a senhora como representante de uma religião de matriz africana, que é dentro desse recorte aqui mais recebe, mais vitimizada por casos de intolerância religiosa, a senhora acha que de fato está aumentando a intolerância religiosa no país? Sim, com certeza, aumentou bastante nesses últimos anos, por conta do governo anterior, ficou muito exacerbada a intolerância religiosa, o racismo e a homofobia, e também a misoginia, que eu, como mulher, além de sofrer a intolerância religiosa, também sofremos a misoginia também. E ficou muito aumentado, apesar de temos mais canais para denúncias, mas aumentou também. Já em dezembro, tivemos aqui na cidade de Mombaça, o caso de um pastor que queimou as guias de um filho de santo de um terreiro, ele queimou em praça pública, né, difamando a nossa religião, e esse caso, por sinal, foi aberto processo, o inquérito foi aberto, está sendo investigado pela polícia. Ok. Vamos lá. Quero continuar esse papo aqui, quero ouvir vocês, quero ouvir o Jansen também, mas eu preciso chamar agora um rápido intervalo que a gente avançou aqui no horário, mas já a gente retorna para a transmissão da rádio e a gente continua a conversa agora sem intervalo pelas redes sociais. São 16 horas e 33 minutos. Até já. Muito bem. Jansen, e você aqui eu identifiquei já mais de uma vez, até eu acho, como poeta, escritor e pastor. E você, você é pastor de qual igreja, Jansen, você pode dizer? E aí eu te pergunto, estou te perguntando isso pelo seguinte, o senhor, do seu lado, o senhor percebe que está aumentando uma intolerância religiosa no país? A sua religião, o senhor sente que ela é mais intolerante com outras religiões ou, ao contrário, ela é vítima de intolerância também? Eu sou pastor da Igreja Betesda, do Ceará. A gente, na nossa igreja, nós sofremos intolerância religiosa, mas pelo público evangélico. Porque nós somos uma igreja afirmativa. Nós acolhemos casais homoafetivos, nós celebramos casamento homoafetivo. Nós não temos nenhum problema com essas questões. Pelo contrário, a gente está ali para ajudar mesmo essas pessoas, a gente sabe o quanto elas sofrem. Nós andamos de mãos dadas com pessoas de outras religiões, também de matrizes africanas, que são muito, muito queridas por nós. Nós temos grandes amizades com padres e a gente só não consegue mesmo se aproximar dos pastores pentecostais e neopentecostais porque eles nos repulsam. Justamente porque a intolerância religiosa, ela é racista, ela é homofóbica, ela é xenófoba, ela tem várias características. Aqui no Brasil, a intolerância ela ganha esse aspecto maior no caso do racismo. Mas também ela se reveste nessas questões que eu falei. Então, como nós acolhemos pessoas homoafetivas, eles não nos aceitam e a gente não faz questão dessa aceitação. Igreja Betesda. Para Jansen, só um instantinho, eu te dou a palavra para você concluir o teu raciocínio, só que essa música indica que a gente está voltando aqui para a transmissão da rádio. Tá? Aí eu já te dou a palavra para você concluir o raciocínio. Debates do Povo. Estamos de volta. Hoje conversamos sobre intolerância religiosa. Estamos recebendo Mãe Tecla do Caboclo Tupinambá. Ela é presidente da União Espírita Cearense de Umbanda. Recebendo Luciano Alves, que é assistente social na Defensoria Pública do Estado de São Paulo e membro do movimento Brasil Laicos. Recebendo ainda Jansen Viana,
poeta, escritor e pastor que estava concluindo um raciocínio. O Jansen estava dizendo que ele é pastor da igreja Bethesda, não é isso, Jansen? E que vocês, essa igreja de vocês, também é vítima de intolerância religiosa, mais especificamente por parte de evangélicos, correto, Jansen? Correto. E repetindo para agora para o público do rádio, é por causa da nossa questão de acolhimento com o público LGBTQIA+, que são pessoas muito queridas por nós, e isso eles não aceitam, né? Porque, como eu estava dizendo, a intolerância religiosa ela envolve questões de homofobia, de racismo, xenofobia também, e isso faz com que a gente passe por essas situações. Mas o que a gente tem sofrido não tem sido assim, com agressões, com gente querendo quebrar nossos tempos, não. Bem diferente do que passa a Mãe Tecla e as religiões de matriz africanas, né? Que a gente lamenta muito mesmo que isso esteja acontecendo. Mãe Tecla, o pastor falou aqui um pouco da igreja Bethesda. Eu queria aproveitar, eu sei que talvez seja um tema recorrente a senhora falar sobre isso, mas eu acho que também é uma oportunidade aqui nesse programa para a gente falar um pouco sobre isso. A senhora poderia, por favor, explicar a diferença entre Candomblé e a Umbanda, né? São duas religiões que compartilham a mesma matriz africana, mas com muitas diferenças, né? Nessas duas vertentes religiosas, diferenças tanto históricas quanto teológicas. A senhora poderia um pouquinho falar sobre isso, por favor? Pronto. Eu sou umbandista, né? Nasci na Umbanda. A Umbanda é uma religião que eu digo que a Umbanda é uma religião brasileira, porque é formada pelo negro que foi trazido para ser escravizado, pelos indígenas que eram aqui donos da terra e pelos colonizadores que invadiram. Então, dessas três raças nasceu a Umbanda no nosso Brasil. O Candomblé ele já veio mais da África, né? Ele se instalou na Bahia, e aqui no Ceará também já tem bastante barracões de Candomblé. O sinal hoje está fazendo 100 anos da festa de Iemanjá em Salvador, na Bahia. Né? Uma festa lindíssima, né? Tem gente de todos os lugares para essa festa. Então, o Candomblé é uma religião, a Umbanda outra religião, são diferentes. Ok. O Régio Oliveira, da Maraponga, ele manda mensagem dizendo o seguinte: eu acredito que existem tantas igrejas no Brasil devido ao fato de ser muito fácil criar igrejas, não pagar impostos, e em boa parte delas, um excelente negócio para quem tem uma boa oratória. Luciano, o que você achou dessa mensagem aqui do Régio? Eu acho que ele toca em pontos importantes aqui, que pelo menos em parte talvez dê para explicar também esse grande número de igrejas e templos no Brasil. Você concorda ou não? Eu concordo. Haja vista que a Receita Federal recentemente cancelou, né, a isenção fiscal para líderes religiosos. Tenho certeza que foi uma medida básica, né? A gente não pode louvar a medida porque é básica, né? Nós estamos repetindo no Estado que precisa se está distante da religião. Se há uma separação entre Estado e religião, o Estado, como diz a Constituição, não pode subvencionar as religiões, nem que seja indiretamente, nem que seja na figura dos seus líderes, nem que seja na forma de incentivos fiscais. Então, nós somos contra, né? O Movimento Brasil Laico é contra qualquer incentivo fiscal às religiões. Nós entendemos que religião é uma instituição privada, ela tem todos os direitos garantidos enquanto instituição privada, enquanto liberdade dentro do escopo mais aberto e geral, onde está da liberdade de expressão, onde consta a liberdade religiosa. Isso a gente não tem absolutamente nada contrário. Só que o que a gente entende é que a liberdade religiosa não é a laicidade de Estado em si, como quer principalmente os cristãos conservadores, tanto das alas protestantes quanto da católica, né? Então, quando a gente percebe, como o Mãe Tecla falou, a aproximação das religiões com a política, na verdade a gente tem que traduzir realmente como aproximação ao poder, porque a aproximação com a política sempre existiu, e sempre vai existir. Nós temos que entender
que o que não deve existir é a aproximação com o poder. O poder de Estado na mão das religiões se dá em estados teocráticos, em estados confessionais, algo que o Brasil não é, ou deveria não ser. Pelo que assim, a gente está debatendo isso aqui hoje, é porque a gente tem muitos problemas ainda nessa questão. Então a gente precisa realmente ter esta consciência mais aprofundada sobre o que é de fato a laicidade de Estado e defendê-la. Abertura de religiões, de templos, vamos pensar aqui por CNPJ. Qual é a função, vamos dizer assim, social, na reprodução social da vida, de vermos um número tão estrondoso como esse? Vamos dizer que as pessoas estão precisando mais das religiões? Isso vai ser sempre o discurso de quem realmente precisa se manter economicamente das religiões. Então, as religiões têm de se manter economicamente a partir dos seus próprios meios, e não contando com o apoio do Estado. Esse é um debate polêmico que, quando a gente vai também para a Constituição, a gente percebe, a gente vê, na verdade, que existe a permissão das religiões exercerem serviços, vamos dizer assim, públicos do Estado, desde que garantido na lei. Mas esta interpretação, como ela não é regulamentada, ela apenas está citada na Constituição, ela tem uma interpretação muito alargada e desembocando em problemas como esse. Então a gente precisa enfrentar isso de uma forma bastante séria. E o que você daria como exemplo, Luciano, desses problemas que precisam ser enfrentados em nome da laicidade, né, do Estado brasileiro? O que você listaria assim como prioridades de enfrentamento? Você acha que é uma prioridade, sei lá, por exemplo, quando a gente entra e tem muitas imagens religiosas, crucifixos, etc., em órgãos públicos, ou mensagens nas notas, né, no dinheiro? O que você identifica como problemas sintomáticos desses problemas que o país ainda precisa superar? Olha, acho que para responder essa pergunta, eu acho interessante eu até me identificar, até individualmente, até como os outros dois colegas estão aqui, né? Eu sou ateu, mas o Movimento Brasil Laico não é composto somente de ateus. Na história do Brasil, a gente já teve outras instituições, inclusive de ateus, defendendo as mesmas pautas parecidas com o que o Brasil Laico defende. Então, eu disse isso para apontar que quem defende a laicidade não são somente os ateus. São ateus e religiosos que têm consciência da importância de valorizar a laicidade como forma de defesa, inclusive, da existência das religiões, mas não do abuso institucional delas. E aí, quando vai falar de abuso institucional, a gente está voltando ao aspecto do poder e não da política que é inerente à vida social. Então, eu diria que as imagens religiosas, no caso católicas, né, nos órgãos públicos, são de menos. Isso não é o maior problema, por incrível que pareça. É o mais visível, mas não é o maior problema. O maior problema é a gente combater o uso das religiões para o sistema eleitoral. Inclusive, o Movimento Brasil Laico tem uma campanha de denúncia em todo o processo eleitoral, convidamos a todos e todas aqui a participar. Temos também a concessão de serviços públicos à religião de forma não acompanhada, de forma não fiscalizada, e a gente vê muitos abusos nesse sentido. O principal que está em destaque, inclusive nas matérias televisivas e também de rádio, das redes sociais todas, são as comunidades terapêuticas, ou seja, a saúde mental da população brasileira sendo transformada em mercadoria por religiosos desonestos em relação ao tratamento adequado para pessoas com problemas com substâncias psicoativas. Então, as comunidades terapêuticas traduzem muito isso precisa acabar. O Movimento Brasil Laico defende o fim das comunidades terapêuticas, por exemplo. Um outro exemplo que eu daria é o fato do Brasil ter assinado um acordo com o Vaticano, um acordo diplomático com o Vaticano.
Sabemos que o Vaticano é um Estado, né? Então, perante a lei internacional, ele tem essa autonomia, né? Esse direito de se autodefinir como Estado, mas não deixa de ser uma religião. Então, na medida que o Brasil tem um acordo diplomático com um país que é o proprietário de uma religião em escala mundial, ele viola a laicidade do Estado a partir da sua base. Okay. Então, o acordo do Brasil-Vaticano tem que ser encerrado, né? Ele tem que ser cancelado para que se haja, de fato, um nivelamento não vou dizer acessos, mas um nivelamento de oportunidades de pertencimento à realidade brasileira que as religiões disputam, né? Para que a gente não contribua como Estado a elementos como o Jansen falou, de projetos de poder. A Igreja Católica também tem o seu histórico projeto de poder com esse acordo Brasil-Vaticano. Tem outras coisas que a gente poderia destacar. Vamos lá, se der tempo a gente destaca ainda. Mãe Tecla, estou vendo aqui na Folha de São Paulo uma imagem grande da festa lá. A senhora tinha falado que é uma festa bonita na Bahia, né? Então tem uma imagem grande aqui, muita gente ali na praia. E é uma nota destacando o seguinte, que é uma festa mais ecológica. Grupos tentam fazer do dia de Iemanjá ser mais sustentável, com presentes biodegradáveis e mutirões de limpeza. Legal isso, achei bacana esse movimento. Não sei como é que está isso aqui em Fortaleza, se também tem esse movimento, a senhora pode falar sobre isso já, mas eu preciso fazer aqui um rápido intervalo, são 16 horas e 48 minutos, até já. Mãe Tecla, então, tem esse movimento para fazer essas festas de Iemanjá aqui ser mais ecológica, digamos assim, mas ela respeitando mais o meio ambiente? Sim, já acontece essa conscientização há muitos anos aqui em Fortaleza também. Não se colocar mais uma garrafa de champanhe, apenas colocar o líquido, frutas, mas nada de plásticos, rosas de plástico, essas coisas nós não... nós estamos há muito tempo fazendo essa conscientização a todos, não só em Fortaleza como no Ceará, né? No estado todo, sobre essa questão. Legal. E então, Mãe Tecla, diga, pode falar, eu ia chamar a atenção eu para alguns gostaria dados. já que nós estamos falando de intolerância religiosa, eu quero citar aqui o caso que ainda está acontecendo na exposição no Centro Dragão do Mar, uma exposição do Jean dos Anjos, que fala sobre os Exus. E ano passado nós fizemos um BO na DECRIM contra a deputada doutora Silvana, porque ela ia fazer um inquérito, um requerimento, aliás, para tirar a frase Exu te ama, que está lá no Dragão do Mar, e ela não aceitou que estivesse mais. A exposição ainda vai até ser prorrogada, né? Até agora fevereiro foi prorrogada. E xalá, para quem quiser ver, Exu te ama. Por que não pode colocar Exu te ama? Exu é um orixá que abre nossos caminhos. Então, reverenciando Exu, a exposição é sobre Exu. Então, a intolerância acontece muitas vezes por falta do conhecimento. Mas, às vezes, uma pessoa assim, ela tem conhecimento e realmente faz por intolerância religiosa mesmo. E falar em intolerância, eu ia mencionar alguns números, são os seguintes, que de acordo com esse painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, né, essa questão do DISC 100, as pessoas violadas com mais frequência são pertencentes, pela ordem, às seguintes religiões: Umbanda, a que mais tem, justamente a da senhora, Candomblé, outras declarações de religiosidade afro-brasileiras, evangélicos e católicos. Ou seja, os católicos são os que recebem menos casos, né? São menos violados no que diz respeito à questão de intolerância religiosa. Isso aí acho que não surpreende a senhora, né? Umbanda está liderando essa relação. Eu vou te dar a palavra, essa música quer dizer que estamos voltando aqui. E eu vou dar a palavra para a senhora e já a gente entra na rodada de considerações finais.
Estamos de volta hoje recebendo Jansen Viana, poeta, escritor, pastor, recebendo Luciano Alves, mestre em serviço social, e ele é do movimento Brasil Laicos, e recebendo também Mãe Tecla do Caboclo Tupinambá, que ela é presidente da União Espírita Cearense de Umbanda. Em Umbanda, eu estava lembrando aqui os dados aqui do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, de que é entre todas as religiões aquela que mais recebe, que é mais violada por questões de intolerância religiosa. Isso surpreende a senhora de alguma maneira, Mãe Tecla? Não surpreende. Em 2015, quando eu trabalhava na Secretaria de Direitos Humanos, e o secretário era o Carlos Cardoso, da Secretaria de Direitos Humanos, e ele fez um encontro convidando todas as religiões, e no resumo desse encontro foi justamente isso: as religiões mais que sofrem intolerância é a Umbanda e o Candomblé. Até porque, da forma como eu estou vestida, se eu fosse candomblessista, eles dizem logo assim: lá vai o macumbeiro, né? Essa palavra pejorativa que eles dizem. Não fala nem candomblessista, né? Fala umbandista, e somos, sim, as religiões de matriz africana e afro que mais recebem intolerância religiosa. Tá bom. Vamos lá, aqui olha, muita mensagem. Lavínia Camilo, Mãe Tecla, diz assim: Mãe Tecla, uma grande referência umbandista. Aqui, Gleique Silveira, Luciano, grande defensor do Estado laico, sigam o Movimento Brasil Laico nas redes. O Abílio Elias, muito bom, traga mais as religiões Umbanda, Candomblé, Espiritismo, como ensinamentos para o povo, precisamos entender melhor a vida. Igrejas evangélicas tem em toda esquina. Aqui, deixa eu passar então aqui pelo horário, já passar para uma rodada de considerações finais, começando com Jansen. Jansen, de tudo que a gente não falou sobre intolerância religiosa, o que você acha importante ser dito aqui ainda durante o programa? Eu queria então te passar a palavra para as suas considerações finais. Vai dar aí uns 2 minutos e meio de fala para cada um. Diga lá, Jansen. Eu estou aproveitando aquela pergunta anterior, onde alguém questionava sobre é fácil abrir uma igreja. Sim. E eu acho que isso tem a ver com liberdade religiosa. Deve ser fácil, né? Mas eu acho que as igrejas não deveriam ter os privilégios que têm hoje. Na nossa igreja, os nossos pastores, a grande maioria não são remunerados. Eu não sou remunerado, eu sou bancário. E como bancário eu tenho um curso sobre prevenção de lavagem de dinheiro e crime organizado, e onde a gente descobre nesses cursos, nesses treinamentos, que um dos principais locais onde há lavagem de dinheiro são nas igrejas, as igrejas evangélicas. Então eu acho que tem que ter um maior rigor. Eu acho que as entradas de dinheiro, os dízimos de oferta, eles têm que ser identificados, e as pessoas que doaram, eles têm que declarar isso com imposto de renda. Eu acho que um monte de pastor que estiver me ouvindo vai querer me crucificar agora, mas eu penso assim, né, que onde a igreja não é negócio, não deve ser negócio, não deve ter empresário, pastor, empresário religioso. Isso é uma coisa absurda. Quando a gente olha para Jesus de Nazaré, que é o nosso referencial, isso é uma coisa que não tem uma mínima aderência à mensagem de Jesus. Então, eu acredito nisso, que a gente começa a dificultar esse desvirtuamento da religião quando há mais rigor nesse aspecto. Okay. E também a gente começa também a dificultar a questão da tolerância religiosa com leis mais severas e mais rápidas. Quem ofende, quem maltrata, quem bate, quem destrói, deve sofrer as penas da lei, e de uma lei muito rigorosa, porque só assim as pessoas vão aprender. E também com educação, com conhecimento. Obrigado pela oportunidade. É a gente que agradece, Jansen, pastor Jansen, muito obrigado pela participação aqui hoje. Olha, mensagens aqui, tem uma mensagem bacana aqui da
Alcirene Barros, ela diz assim, vendo o resultado dessa pesquisa, dá para entender o porquê de tantos líderes religiosos envolvidos na política. O político não tem interesse em um eleitor bem informado, por isso baixo investimento na educação. Assim acontece com tantas pessoas aprendendo a ler a Bíblia, mas sem capacidade de interpretação. Luciano, as suas considerações finais. Luciano, o que a gente não falou ainda que precisa ser dito? Precisa ser dito que os religiosos precisam, no meu entendimento, conhecer pessoas como o pastor Jansen e Mãe Tecla, pelas suas posturas, para que a tolerância seja entendida como algo positivo, como algo que valoriza a pluralidade, a diversidade da população brasileira, e não como uma aversão. Eu, por exemplo, não estou aqui tolerando pastor Jansen e Mãe Tecla por eles não serem ateus, né? Então, a intolerância ela deve ser colocada para os intolerantes e não contra as diferenças e da pluralidade da população brasileira, né? E com isso eu queria terminar agradecendo novamente o programa, agradecendo a presença de Mãe Tecla, do pastor Jansen, agradecendo a CBN e convidando todos e todas que estão assistindo a fazer parte da nossa campanha, acessarem as nossas redes sociais e denunciarem instituições religiosas que usam dos seus espaços para fazer campanha eleitoral. Tivemos agora um deputado estadual, federal, né, presidente da Frente Evangélica no Parlamento Brasileiro, que foi cassado, né, justamente por esse movimento, essa relação entre poder e religião. Então, a gente tem que seguir esses exemplos, seguir denunciando. Obrigado. Obrigado. Ana Mendrone manda mensagem dizendo muito bem, pastor. O Rinivaldo Barbosa, importante sempre esse debate sobre intolerância religiosa. Um abraço para a nossa presidenta Mãe Tecla do Caboclo Tupinambá. Salve o dia de nossa mãe Iemanjá, diz ele. Então agora com a senhora Mãe Tecla, a palavra para a gente, os minutos finais aqui do programa. O que a gente não falou ainda que precisa ser dito? Suas considerações finais, Mãe Tecla. Eu quero agradecer por estar aqui, quero agradecer pelo convite, quero agradecer seus companheiros, Jansen Viana e Luciano Alves, um debate maravilhoso. Muita coisa para ser dita, mas o espaço, né, não dá. Mas o importante é dizer que a Umbanda é uma religião que é paz, é amor, é caridade, é acolhimento para todos. Um abraço aí para o Pai Rinivaldo. E a intolerância religiosa é isso, é falta de conhecimento. E dizer também pedir que as igrejas evangélicas e católicas sejam mais tolerantes, porque nós não queremos ser tolerados, nós temos que ser respeitados. E nós respeitamos todas as religiões. O que não foi dito, na cidade de Poeiras, as crianças lá não são batizadas, porque a paróquia da cidade de Poeiras não aceita que os padrinhos das crianças sejam bandistas. E esse ano ainda, o Padre Fernando, que é da Igreja Brasileira, ele vai até lá e vai batizar todas essas crianças da cidade de Poeiras, um recado aí para a cidade de Poeiras. Então, a nossa luta é essa, é uma luta árdua. Nasci e me criei nessa religião Umbanda, que é uma religião que acolhe, é uma religião que acolhe tantas pessoas quando falta, quando elas não encontram um posto de saúde, não encontram um hospital, elas procuram a nossa religião, com problemas físicos, com problemas mentais, espirituais, e nós estamos aqui para acolher. E eu queria pedir a permissão para ler uma oração para Iemanjá. Rapidinho, pode ser, Manteca, só tem que ser rápido. Ó Iemanjá, sereia do mar, canto doce, acalento dos aflitos, mãe do mundo, tende piedade de nós. Benditas são as bênçãos que vêm do teu reino. Meu coração, minha alma se abrem para receber as bênçãos de Iemanjá. Mãe que protege, que sustenta, que leva embora a dor. Mãe dos orixás, mãe que cuida e zela pelos seus filhos e os filhos dos seus filhos. Iemanjá, tua luz norteia meus pensamentos, e tuas águas lavam a minha cabeça. Odoiá, Iemanjá. Muito bem, e assim terminamos o programa de hoje. Muito obrigado, Mãe Tecla, muito obrigado, Luciano, muito obrigado, Jansen. Tivemos esse programa hoje, então, dedicado aqui à intolerância religiosa. Falando tanto de religião, e daqui a pouco, fim de semana que vem, nesse horário, tem aí a festa pagã, carnaval, mas daqui tem uma semana até lá.
É isso, gente. Muito obrigado a vocês três. Muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam. Tenho que todos e todas tenham um excelente fim de semana, com muita saúde e paz. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência, da sua companhia, da sua interação conosco. E daqui a pouquinho tem às 6 em ponto o Povo News no YouTube do Jornal O Povo. Aqui no Debates do Povo de hoje tivemos trabalhos técnicos de Adalto Rosa, Matheus Ferreira e Marco Vicenzi. Produção de Alan Dantas, Juliana Matos Brito e Letícia Lopes. Direção de jornalismo, Jocélio Leal. Apresentação, Marcos Tardan. Na sequência, no AM 1010, você fica com o Trem-Bala, não para. E no FM para Fortaleza e o Cariri, você fica com o repórter CBN, em seguida o ponto final. Obrigado, saúde, paz, valeu, Jansen, Mãe Tecla, Luciano, abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau. Debates do Povo. Rádio O Povo CBN, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará, CYV 391, FM 93,5 MHz, Rádio O Povo.